Igreja Verbo da Vida, estou há 5 anos, conheci em 2016, fui apresentado pelo pastor num momento bem crítico. Ele sempre vinha convidando aí para os cultos, que estava iniciando um novo trabalho e sempre tentando me cativar, mas como todo cético e pessoas que têm certo preconceito com o evangélico, eu não gostava de evangélico, eu não gostava de crente, fazer que nem o povo, e tinha uma certa resistência em ir para os cultos, mas como era uma pessoa conhecida já desde a infância, eu dei o crédito de ir, mas na realidade era necessário, eu estava precisando bastante de ter esse encontro verdadeiro com Deus, de encontrar um refúgio, que é o que a igreja representa para mim hoje, um refúgio, um reduto. E a palavra que eu ouço hoje é o meu medicamento. Eu falo meu medicamento porque as pessoas costumam perguntar como é que você está. Eu digo que estou melhor do que ontem e pior do que amanhã. E essa palavra que a gente recebe nessa igreja, a palavra viva, é o meu medicamento, o meu remédio, por ter passado por um processo muito grande, muito doloroso de uma depressão, de um despencar emocional, financeiro, familiar, porque a gente vem de um mundo onde a própria Bíblia diz que jaz no maligno. O negócio é feio. Quando você já diz que o mundo é do poder do maligno, você já imagina como é que é. Mas vinha de uma vida de praticamente um alcoolismo, de estrutura familiar se despedaçando, na qual fui infiel com minha esposa, e a questão financeira foi todo acumulando, porque eu vivi uma vida pregressa de qualquer forma, estava igual o filho pródigo, acabando com tudo que tinha e dizendo que estava vivendo a minha vida, dizendo que estava aproveitando porque a vida era curta. Mas eu adquiri uma dívida ao meu padrão enorme, devendo dinheiro a juros, e isso ocasionou uma depressão bem pesada, ao ponto de eu estar planejando tirar minha própria vida. Por várias e várias vezes eu planejei isso, porque eu costumava falar que eu só ia ter paz na morte. Eu falava para a Graça, digo para minha esposa, eu só vou ter paz quando eu morrer. Eu achava que não tinha como ter paz aqui na terra, na forma como eu estava. E não tinha mesmo. Mas em 2016, quando eu fui apresentado, eu fui para o culto na casa do pastor, que a igreja ainda estava iniciando lá. E aí ele fez Na realidade eu não prestei atenção em nada do que ele falou lá. Na hora do culto não lembro de nada do que ele disse, porque minha cabeça estava um turbilhão de informação, de coisas do mundo. Mas uma pergunta foi feita e eu tinha um versículo na minha mente da Bíblia que nunca deixei. Que Cristo falou que aquele que nega ele aqui na terra, ele também negaria ele diante do Pai. E quando ele perguntou se alguém queria aceitar Cristo naquele momento, eu não poderia negar ele se eu tinha aquele versículo em mente. E naquele momento eu aceitei Cristo e eu saí feio do mesmo jeito da casa dele, e com a cabeça do mesmo jeito, cheio de problemas. Minha dívida continuou da mesma forma. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E Ele traz a paz e Ele nos instrui. Ele é o ajudador, Ele é o consolador, Ele é o nosso advogado. E Ele foi me moldando, me instruindo no caminho, porque Cristo é o caminho. Teve um caminho a seguir, foi muito difícil esse caminho. Às vezes a gente tem uma ilusão de dizer, não, eu estou indo para a igreja, eu aceitei Cristo e as coisas vai ser... Não é assim, há um processo, sempre tem um processo. Mas eu vou dizer que eu não me arrependo desse processo de forma alguma. Eu estou 100%, eu não tenho mais tristeza, eu não tenho mais dívida. Não, isso acontece, mas não como antes. Antes eu não tinha saída, eu não tinha perspectiva, eu não tinha luz. E agora eu tenho. É simples, quando vem a circunstância, eu tenho o ajudador. Eu tenho Cristo, eu tenho uma palavra que eu estou ouvindo e eu ponho em prática,
e não entro mais no poço aonde eu entrei. Tem até amigos meus que falaram, não, para depressão isso é besteira, mas você chegar a um ponto de ver faltar o básico na sua casa, não passamos fome porque tinha a minha mãe e o pai para dar as coisas. Coisa para os meninos, que eu tenho 2 filhos, a minha mãe sempre mandava buscar o Danone, as coisas para eles, que eu não tinha como comprar nesse tempo. E eu tinha, antes de me converter, eu tinha um carro, eu já tinha vendido, não tinha dado para pagar as contas, e o que eu tinha era uma moto, tinha uma Pop. E a palavra foi me tratando para resolver as coisas. Eu adquiri dívidas de mais de 8 mil reais aqui na cidade, ganhando um salário mínimo, e eu devia dinheiro a juros e tudo. E foi um processo do Espírito Santo dizendo, faz isso. E o mais interessante é que a palavra funciona, e mesmo no meio disso aí a gente aprende a plantar, a ofertar, a dizimar, a entrega da sua vida para Deus, e Ele é galardoador dos que o buscam. Ele diz que a sua palavra ela frutifique, e o que você planta você colhe. E foi dessa forma, coisas foram acontecendo e portas sendo abertas e coisas sendo destravadas. E eu sempre orando a Deus, digo, Senhor, me dá um emprego digno, me dá a possibilidade de eu poder trabalhar e aumentar o meu salário para me plantar no Teu reino, para me sustentar a minha família de forma digna. E coisas foram acontecendo, eu fui promovido no trabalho que estava, o salário aumentou, as minhas dívidas eu fui quitando uma a uma. Eu fui instruído pelo Espírito Santo de você tem que descer. Você tem que fazer que nem a flecha, você tem que ir para trás, para depois ela ir para frente, como o pastor Alexander falou uma vez para mim. E eu vendi a minha Pop. Foi bem interessante, eu parei ali na avenida para usar o Wi-Fi ali. E eu falando com o Senhor, eu disse, Senhor, os outros vendem as coisas tão fácil, eu não consigo vender a minha Pop. E eu tentando vender há muito tempo e não conseguia vender. Mas não era tempo. Tem o meu tempo e tem o tempo de Deus, porque Ele já teve no meu futuro, Ele já sabe como Ele é, Ele tem todo o processo, todo o plano. E eu parando ali, eu conversando com Deus, eu digo, não é possível que eu não venda. E do nada o cara para do meu lado e disse, quer vender a moto? Aí eu falei, é para vender. Ele falou, deu 2 mil, pode ir buscar o dinheiro lá à noite. Eu já fui, levei a moto, peguei o dinheiro, paguei uma parte da dívida que tinha e comprei outra motinha velha, só o facho, dei uma arrumadinha, fiquei andando, vendi também, fiquei a pé. E um compadre meu me deu uma bicicleta dele, estava lá jogada, e eu passei 4 meses andando de bicicleta, indo trabalhar para a prefeitura, voltava para casa, de casa ia levar o meu filho no colégio de bicicleta, voltava para casa e pegava a mochila para poder vir para a rua montar móveis, para complementar a renda. Mas o agir de Deus na minha vida foi extraordinário, sempre acrescentando mais e mais bênçãos e pessoas na minha vida, na vida da minha família, que sempre foi nos estruturando. E eu consegui comprar novamente uma moto de forma bem legal. E depois eu conversando com o Senhor, e Ele disse, a palavra diz que Ele restitui tudo que a gente perdeu. E eu conversando com o Senhor, eu digo, Pai, eu sou filho, eu não sou um escravo. Se a gente fosse feito escravo de Deus, já estava bom demais. Mas a gente foi feito filho. Eu digo, eu quero usufruir do melhor dessa terra. Eu perdi tudo pro diabo, eu entreguei tudo na mão dele, mas eu quero restituição. E através de obediência, o Espírito Santo me comunicou de que eu ia comprar um carro novamente. E coisas foram acontecendo, que eu cheguei a comprar novamente o carro. E aí Deus restituiu tudo que o diabo me tomou. A gente foi atrás, através da palavra.
o principal, a minha família, que a gente fortaleceu os laços, a gente vem melhorando a cada dia, não estamos perfeitos, mas é melhorando a cada dia. Algo que eu conquistei, que eu falei que eu não entrego para ninguém, nem para nada, eu prefiro entregar qualquer coisa, para mim não perder a minha paz, que foi conquistada a duras penas por conta dessa depressão. Eu não entrego ela por nada, e essa paz eu só tenho ela por conta da palavra. As pessoas perguntam: tu tomou algum medicamento com relação à depressão? Eu não tomei nem remédio para pressão alta, porque a minha pressão era 16, já acordando de manhã, e nem para depressão. Eu sou dependente exclusivamente da palavra de Deus, da palavra que eu ouço, da palavra que eu recebo e das pessoas que eu convivo, dos irmãos, do pastor, tudo. Eu sou dependente dessa palavra. Mas a gente conta aqui o básico, mas tem histórias demais relacionadas ao Espírito Santo, o que Ele fez em nossas vidas e como Ele modificou a nossa forma de falar, de agir, de declarar, de buscar paz, de buscar o que realmente é importante para a gente. Porque de ilusão o mundo está cheio e é fácil a gente se cair nessas ilusões. Mas de onde Deus me resgatou, de onde Ele estirou a mão para me tirar, para lá eu não volto. Porque só o Senhor tem palavra de vida e a gente vai continuar firme nesse caminho que é Cristo. Enfim, a minha vida foi transformada pela palavra da fé e a sua também pode ser.